Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez, nesses tempos duros, tempos difíceis, tempos complicados, onde a dor, a desesperança, a falta de diálogo, o luto, a tristeza estão sendo a tônica do nosso cotidiano. Mas a Associação Espírita Jesus de Nazaré faz um contramovimento a isso tudo. Que contramovimento é esse? Revolução? Agito? Panelaço? Não, é o contramovimento da solidariedade, da paz, da esperança, do diálogo, do entendimento, da convivência no meio da diversidade, dos horizontes futuros, de paz, luz e de um superconsciente voltado para dias melhores, primeiro em nossos corações, para que a partir daí possamos emitir a luz e a energia positiva, a vibração curadora para todos que nos cercam e que conosco vivem, alimentando esse campo extraordinário que nutre e no qual nós estamos inseridos e inseridas. Nós, como integrantes aqui dessa nobre casa que nos acolhe, a nossa família Jesus de Nazaré, só temos a nos solidarizar com todas as famílias enlutadas, com todas as pessoas que perderam seus entes queridos, com aqueles que estão hospitalizados, com as equipes médicas, as equipes técnicas que estão atuando nas frentes de luta, e também aquele trabalhador que sai todos os dias de sua casa, pega ônibus lotado, enfrenta um cotidiano difícil, muitas vezes inadequado para as questões de saúde, para manter alguns serviços que nós estamos utilizando e usufruindo. A todos esses nossos irmãos, a nossa vibração, todas as nossas esperanças de um futuro melhor para cada um deles, e rogamos a Deus e sua infinita misericórdia para que se compadeça de nós, derramando suas bênçãos de saúde, de entendimento, em especial para o nosso Brasil, que nesse momento passa por um momento tão angustioso, tão conflituoso e de tanta incompreensão. Mas temos a esperança que vamos vencer essa. Sabemos que o diálogo é uma grande estratégia para vencermos os diferentes discursos adversos à agressividade. A diversidade, ela é natural. As pessoas não são obrigadas a pensar igualmente. E isso nós vamos ver na nossa conversa de hoje. As pessoas podem pensar diferente, mas num clima de respeito, num clima de amorosidade, num clima de direitos em que o outro pode falar. Não temos o direito de calar a boca de ninguém. As pessoas podem livremente se expressar no respeito e na fraternidade. E é nessa inspiração que nós trouxemos, como os irmãos e as irmãs podem ver no slide, esta frase tão linda de Bittencourt Sampaio. Aqueles que me censurarem pela ousadia da publicação desse livro, simplesmente direi: reservem para si as glórias do mundo e deixem-me fazer a minha oração pelo modo e forma que mais me apraz, tributando de público o meu óbolo de gratidão ao único Senhor da verdadeira glória. Palavras belíssimas com as quais Bittencourt Sampaio enaltece, dá glórias e honra à figura excelsa de nosso Deus, Criador de todos, Pai de todos nós. Bittencourt Sampaio fez aniversário agora, mês de fevereiro, recentemente, e ele traz para nós ensinos espetaculares no livro que é considerado um dos clássicos da doutrina espírita. Acompanhemos. A Divina Epopeia, um livro pouco conhecido, pouco lido, podemos até dizer, né? Pouco prestigiado na atualidade, mas um clássico da doutrina espírita. A Divina Epopeia é um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, tem data de nascimento por volta de 1938, uma capa que já teve atualizações, agora a capa mais atual, produzida por Cecconi, e é todo inspirado no Evangelho de João chamado João Boanerges,
João Evangelista, o irmão de Tiago Maior, primos de Jesus, filhos daquele que era, digamos, companheiro, sócio de Pedro na companhia, na empresa das barcas. Então, são esses meninos que posteriormente vão seguir a Jesus. E João Evangelista escreve um dos evangelhos que é considerado o evangelho inspirado, porque sendo ele de proximidade muito profunda com o nosso mestre, ele vai buscar nas altas correntes de pensamento a sua inspiração para escrever o evangelho. E nos diz ainda Bittencourt Sampaio, acompanhe conosco: desejo, com este livro, inocular no espírito e coração de meus filhinhos as santas palavras do Divino Mestre. Esse livro ele vem acompanhado de 21 cantos, e esses 21 cantos vão dar origem a 21 notas do próprio Bittencourt Sampaio a respeito das parábolas, ensinos, fatos e acontecimentos da vida de Jesus. Uma outra coisa que nós podemos observar nessa obra é uma afinidade profunda com os 4 evangelhos de Jean-Baptiste Rustin. É um livro que inspira, devidamente guardadas as proporções, no mesmo patamar de divulgação de evangelho que Rustin nos trouxe. Então, a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo é exaltada de igual modo, assim como Rustin também faz nos 4 evangelhos. A inspiração divina, a presença do Espírito da Verdade, pode ser sentida a cada palavra, a cada verso, a cada material que ele está ali discutindo nas suas breves notas. Sigamos então com o nosso estudo. A redenção da humanidade não é matéria para uma verdadeira epopeia? Sim, e por isso, nosso querido Bittencourt Sampaio escreve a Divina Epopeia. É a história da nossa redenção. Redenção que significa salvação, retorno, reintegração em Deus Pai. Porque são 3 as questões fundamentais, as questões mais fundamentais, as questões que mais nos intrigam também no Evangelho, e inclusive que justificam o estabelecimento do Evangelho aqui entre nós para a criação do reino de Deus na terra. Que questões são estas? A cruz, a ressurreição, a salvação e a redenção. Hoje nós nos ocuparemos da salvação e da redenção. Isto porque já tivemos aqui outra oportunidade falando a respeito do significado da cruz. E por que essa questão é tão importante? A questão de número 540 do Livro dos Espíritos nos fala de uma cadeia que une átomos e arcanjos, de uma cadeia que faz com que do átomo nasçam arcanjos. Então existe todo um processo de salvação do átomo, e a salvação do átomo é o quê? É ele converter-se em arcanjo, é ele voltar a ser o arcanjo. E através desta divina epopeia que eu convido agora os irmãos e as irmãs, e nessa inspiração do Gênesis, nessa inspiração maravilhosa, grandiosa da vida de Jesus, eu convido os irmãos a acompanharem este pequeno esquema, material disponível da internet, que nós pegamos para esclarecer melhor a nossa fala. Então, de que trata? Nós temos aqui a esquematização geral do nosso processo evolutivo. Então, a criação original no paraíso, posteriormente a queda, a perda do paraíso e a condenação, ou seja, o aprisionamento, a desobediência à lei de Deus, a desobediência aos comandos divinos nos colocou em uma situação de queda vibracional. E nessa queda vibracional houve um ricochete, e com isso a consciência ficou aprisionada no átomo. Hoje já estamos na forma hominal, hoje já chegamos no reino da racionalidade, da razão. Hoje já temos condição de raciocínio lógico e, consequentemente, nascem com isso outras viagens, outras possibilidades dentro do nosso existir. Entre elas, a vinda de Jesus, como vocês podem observar no esquema,
que significa salvação, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele exemplifica e ele materializa o evangelho nesse reino onde nós estamos. Jesus é, portanto, a materialização da lei de Deus. Reúne em si os arquétipos que formam a lei de Deus. E com isso, o retorno, que nós chamamos de eternidade eterna, e que o professor Pietro Baldi vai dizer, é o retorno ao sistema, a reintegração em Deus Pai. Como dizem nossos irmãos cristãos evangélicos, é estarmos na sala do trono do Pai, de volta, reintegrados em Deus. Sigamos então. Cristo, para Pietro Baldi, é uma beleza tão completa, uma grandeza tão vasta, um conceito tão conclusivo, uma perfeição tão absoluta que não é possível superá-la e imaginar além. É a saciedade do desejo, o último término da mente e do coração. A sua figura não tem sombras para serem esbatidas, é um infinito e a ele nada pode juntar, nem se pode superar. Pietro Baldi com isso coloca Cristo no seu devido lugar. Ele é a pedra fundamental, ele é o ápice de tudo. E o Baldi, naquela sua visão gloriosa da queda e da reintegração em Deus, ele traz para nós essa figura dos dois triângulos, com os quais os irmãos poderão acompanhar, um triângulo de base enlarguecida e de ponta voltada para baixo. O que significa isso? Esta perda do paraíso e depois a reintegração em Deus Pai. Então, na base nós temos em verde ali a manifestação do que poderíamos ter em termos de vivência, mas que infelizmente a consciência está contraída no único ponto que nós poderíamos considerar o átomo. E depois a subida. Essa subida penosa da qual nós estamos passando, essa subida que falávamos há pouco, da falta de diálogo, do enlutamento, dos conflitos, da incompreensão, da falta de solidariedade. E aí essas setas em verde apontando as nossas pequenas quedas nessa trajetória. Até que chegamos no ponto de evolução e lá a consciência volta novamente a se expandir. E lá estaremos nós, reintegrados em Deus. Então, a concepção do sistema e do antissistema ubaldiano faz com que a figura do Cristo seja colocada no lugar, não de um coitadinho apregado numa cruz, esquecido lá no fundo de algum templo, nem muito menos aquela imagem de um Cristo que vem entre nuvens e abrindo entre as nuvens, ele vai escolher a uns e condenar outros para o inferno eterno. É uma figura que sintetiza toda a vida e glória de Jesus. Ele vem conosco no processo de queda e ele ascende conosco no processo de retorno ao Pai. Então, o que é mesmo o Evangelho? Qual é o significado do Evangelho? O Evangelho, então, é essa síntese maravilhosa, é este conjunto de leis nas quais nós temos o caminho de retorno e de reintegração a Deus. O Evangelho, então, ele passa a ser para nós bússola. O Evangelho passa a ser, então, para nós alimento. O Evangelho passa a ser, então, para nós o ar que nós respiramos. E talvez seja essa a grande necessidade da humanidade nesse momento. Além do necessário, útil e providencial cilindro de oxigênio nas UTIs do planeta Terra, o oxigênio do Evangelho, que precisa ser trazido para que nossa alma dolorida, ameaçada pela nossa própria inconsciência, ela possa de novo respirar e voltar a afirmar este eu, mas não no sentido egóico, não no individualismo, mas o eu no sentido de espelho do Pai, espelho da perfeição. Irmãos, vejamos o ensinamento de Bittencourt Sampaio mediante o Evangelho.
humilde instrumento dos decretos da divina providência, não fiz mais do que reunir ao poema de João Evangelista estas verdades, que aí vão, sem pretensão a comentários exegéticos. O nosso querido Bittencourt Sampaio, então, se coloca aqui numa posição de que ele está trazendo para nós uma contribuição a partir do grande João, do iluminado João. Ele se coloca como um servo menor, como aquele que observou, que leu, que compreendeu a grandeza do Evangelho de João e tenta traduzir para nós, reunindo em poemas, em decassílabos perfeitos para nós. A linguagem de João, que ele vê ali, pura poesia, mas sem a pretensão de descer a detalhes históricos, sem a pretensão de analisar a origem, a etimologia de determinadas palavras, sem a pretensão de ir até os livros da ciência, da arqueologia e verificar se realmente aqueles achados, se aqueles dados conferem com os últimos achados arqueológicos. Não é essa a pretensão de Bittencourt Sampaio. Ele vai nos dizer que o evangelista fala do que viu com seus olhos e apalpou com as suas mãos, do que ouviu com seus ouvidos e guardou em seu coração. Tinha a Jesus como verdadeiro Messias e, na crença desta verdade, entoou sua divina epopeia. E, nesse sentido, se junta Bittencourt Sampaio para fazer coro junto com João Evangelista e cantar esse magnífico hino que é o Evangelho de João, que forma a divina epopeia. Continua o nosso querido Bittencourt Sampaio dizendo: transladando para os versos heróicos o Evangelho segundo São João, não tive outro fim, senão o de elevar a Deus o meu espírito, pedindo ao vidente do Apocalipse as asas de sua águia de Patmos para retornar num voo aos pés da divindade. Chamando-lhe divina epopeia, chamei também de cantos aos seus capítulos e juntei a cada um deles o argumento das matérias aí contidas para maior facilidade e compreensão do assunto, servindo-me na construção dos versos das mesmas palavras do seu inspirado autor. Como dissemos, ele se une neste canto, mas ele se coloca como servo menor. Ele observa a grandeza dos versos de João e ele quer traduzir em decassílabos heróicos, ele quer popularizar, ele quer música, ele quer cântico, ele quer estar próximo da humanidade e faz esse esforço. Obrigado, Bittencourt Sampaio, por nos permitir uma leitura tão leve, tão suave deste Evangelho. Sigamos, portanto, quando ele traz para nós. As notas que completam o presente volume não são originais do meu próprio espírito. São transladações livres das verdades ensinadas pelos órgãos da evangelização cristã. Nesse aspecto, Bittencourt Sampaio mais uma vez se coloca em uma posição de humildade, porque ele está dizendo que tudo que ele trouxe ali já é inspirado, já é falado nas aulas de evangelização cristã. E ele vai dizer: não são originais minhas. Eu também, como aprendiz do Evangelho, como frequentador, participante das escolas de evangelização, também ouvi esses cânticos e trago eles agora na forma desses versos. E aí os irmãos devem estar se perguntando, as irmãs devem estar curiosas: que versos são esses? Que material lindo é esse? Então, irmãos e irmãs, como nós falamos, são 21 cantos, 21 notas. Nós não poderíamos trazer tudo aqui para uma palestra de 40, 45 minutos. Então, o que é que nós fizemos? Em homenagem ao dia 8 de março, Dia da Mulher, nós escolhemos especificamente o diálogo de Jesus e a mulher samaritana, que lá está em João, capítulo 4, versículos 4 a 30. E não só também pelo Dia da Mulher. Fizemos porque trata-se de um diálogo. Nesses tempos tão duros, nesses tempos em que as pessoas só querem falar, mas não querem ouvir.
não querem acolher, não querem compreender. Ninguém quer saber o que o outro pensa, só quer afirmar as suas verdades. Todo mundo hoje tem a posse da verdade, mas onde está a verdade? Nem o próprio Cristo respondeu isso a Pilatos. Então trata-se da abertura de um canal de comunicação que Jesus estabelece com essa mulher. Um canal vivo, um canal ativo, um canal em que, em primeiro lugar, Jesus acolhe, não julga. Jesus não se coloca em posição de pedestal. Jesus não se coloca numa posição de superior àquela mulher, seja por etnia, seja pela sua condição espiritual. Não. Jesus simplesmente ouve, responde, acolhe e ama aquela mulher. Então, irmãs e irmãs, é com a inspiração desse diálogo de Jesus com a mulher samaritana que aqui na Associação Espírita Jesus de Nazaré, direto de Feira de Santana, nós vamos fazer, a partir dos olhares, a partir do que Bittencourt Sampaio sentiu. Não são as verdades de Suzy, Suzy não tem verdades. Mas a partir do que Bittencourt Sampaio, inspirado pelas hostes celestes, pelos espíritos divinos, pelo Espírito da Verdade, trouxe para nós. Nós vamos trazer aqui alguns trechos das notas ao canto 4 da Divina Epopeia. Bittencourt Sampaio, aqui mais uma vez o nosso agradecimento. Então, irmãos e irmãs, sigamos. Jesus estava cansado, ele vinha caminhando com os seus discípulos e ele está em terras de Samaria e senta-se na fonte de Jacó. Jesus então lança o olhar de perdão e de bondade para Sicar. Esses são os comentários de Bittencourt Sampaio. Jesus lança um olhar de perdão e de bondade para a cidade de Sicar. E ele vê, segundo Bittencourt, uma formosa samaritana com seu cântaro, caminhando em sua direção. O que faz, então, Jesus, que como vocês podem ver aqui na bela imagem, uma bela arte que nós pegamos da internet. Jesus está sentado na beira do poço, os discípulos se retiraram para comprar alimentos, porque já era meio-dia, e lá vem a bela mulher trajada à forma samaritana e se depara com Jesus. Vamos ver o que acontece na sequência, segundo Bittencourt Sampaio? Pois muito bem. Havia uma intolerância histórica, uma intolerância, podemos dizer, ancestral, antiga, entre judeus e samaritanos. Jesus era pertencente ao grupo étnico dos judeus e a mulher dos samaritanos, que apesar de terem o mesmo patriarca, apesar de serem filhos de Abraão, apesar de serem descendentes das tribos de Jacó, mas ainda assim nutriam entre si uma grande adversidade. Isso porque no passado os samaritanos haviam se misturado com, digamos, bárbaros, e os judeus permaneceram com o sangue puro. Mas não é nosso propósito aqui fazer exegese, como já nos alerta Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio, ele quer trazer a beleza da parábola, a beleza, melhor dizendo, do fato. Não é uma parábola, é um fato que aconteceu. E ele vai focar no diálogo, um diálogo de superação. Então, o que nós temos ali? Antes de qualquer coisa, nós temos um rompimento com um velho preconceito, um rompimento com uma velha prática, uma prática desprezível de separação de irmãos, uma prática violenta em que mulheres nada valiam, pessoas samaritanas nada valiam, e Jesus naquele momento rompe com isso tudo, com tradições étnicas, com tradições religiosas, questões de gênero, questões sociais. Jesus, ele olha o ser humano, e não é à toa que lá no início deste fato, João começa dizendo que era necessário Jesus passar ali por Samaria. Então havia um compromisso entre ele e esta mulher que ficaria para a história da humanidade hoje. 2000 anos depois, aqui no sertão da Bahia, estamos aqui falando sobre esse encontro. Então, é um diálogo que estabelece superação. Então, por que não dialogarmos? Por que não estabelecermos
uma possibilidade de entendimento. Vamos abrir os canais, dentro do possível, sem agressividade, sem violência, dentro daquele sistema que hoje tanto se fala, né? Empatia, e procurarmos nos colocar no lugar do outro, entendendo as suas dificuldades. Sigamos então com Bittencourt Sampaio. Jesus entendeu que devia dar uma prova de tolerância e de amor universal, congraçando judeus e samaritanos na crença verdadeira do Deus de Israel, Pai e Senhor de todos os povos. A beleza dessa fala, dessa nota de Bittencourt Sampaio é extraordinária, irmãos e irmãs. Por quê? Porque mais uma vez Bittencourt Sampaio enaltece a questão do diálogo, da tolerância, do entendimento entre diferentes grupos étnicos, entre irmãos, na última essência. Isso porque, lá no finalzinho, voltemos lá para o slide, olha o que ele vai dizer. A crença verdadeira do Deus de Israel, Pai e Senhor de todos os povos. Bittencourt Sampaio, então, nesse momento, coloca para nós exatamente o preceito do qual nós tanto aspiramos, inclusive na atualidade, em pleno século XXI, de termos esse Deus Pai de todos, Deus que criou a todos, Senhor de todos os povos, e não especificamente de um grupo religioso, de uma igreja, de uma etnia, de uma pessoa, não, é de todos. Então, Jesus, quando dialoga com essa mulher, e ela quer saber a respeito do templo, a respeito da adoração a Deus, não é? Aonde é o certo, é aqui em Sicar, no Monte Gerizim, aqui próximo, ou é lá na tua terra, lá em Jerusalém, no grande templo onde nós não podemos ir? Ela coloca para o Cristo uma questão muito séria, porque isso era a base do conflito na época. Eles não podiam frequentar Jerusalém. Judeus não passavam em terras de Samaria. E Jesus vai estabelecer para ela um único Deus, um único local de adoração, que é o coração do ser humano. Mas sigamos com as lições de Bittencourt Sampaio. Nós temos aí, na realidade, dois biótipos. Aqui eu vou fazer um breve parênteses, né, para poder a gente seguir. São dois níveis psicológicos com os quais nós estamos nos defrontando. Primeiro, a samaritana, ela tem sede, ela vai ao poço, é meio-dia, ela está muito cansada, ela está muito sedenta, ela vem ali, não é, com o vasinho, o cântaro na mão. Mas o pensamento dessa mulher, apesar dela denotar grande inteligência, mas o pensamento é muito literal. O pensamento dela é muito material e não podia ser diferente. Ela está no nível psicológico onde água para ela é água mesmo, é poço de Jacó, isso é água. Jesus está em outro nível psicológico. Então Jesus traz para ela água como sendo fonte de água viva. Não é essa água material aqui, mulher, é fonte de água viva de que quem bebe nunca mais terá sede. Senhor, dizei-me onde é que está essa água, ou quem é que não quer? Você não quer essa água, minha irmã? Você não quer também, não, meu irmão? Uma água onde a gente bebe e nunca mais vai ter sede? Pois essa mulher também, ela quis essa água. Ela vivia em uma história de conflitos que nós vamos ver aqui no decurso, que ela precisa de um alívio e eu quero essa água, eu preciso dessa água. Vejamos o que diz o próximo slide. Se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Todo o que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A mulher, ela vem ao poço de Jacó com um cântaro porque ela estava com sede. Jesus está ali aguardando, ele tinha que passar por aquelas terras. E para provocar o diálogo, para quebrar, como nós falamos há pouco, aquele distanciamento entre judeus e samaritanos, Jesus diz, me dá um copo d'água.
me dá o de beber. E ela, naturalmente, né, assustada, sabendo dos conflitos étnicos, diz para ele: como tu, sendo judeu, pede para mim, que sou samaritana, um copo d'água? Então a visão dela é essa visão materializada: o copo, o cântaro, o vaso, o jarro de água. E Jesus está trazendo ali naquele momento, trouxe apenas a faísca de um diálogo. Era uma desculpa para começar um diálogo, porque na realidade nós temos ali um encontro, um resgate de uma grande alma, de uma grande mulher, que em séculos vindouros vai brilhar como a grande doutora da igreja. Sigamos aqui as orientações. Esse dom de Deus, segundo Bittencourt Sampaio, é o próprio dom do Espírito Santo. E por Espírito Santo nós podemos entender a inspiração, esse dom do Espírito Santo. É a inspiração, o apoio, o concurso dos bons espíritos que Deus dá ao homem, qualquer que seja a sua crença. O que é que você deduz disso? Independente do seu grupo religioso, independente da igreja que você frequente, do centro espírita, da sinagoga, do terreiro, onde você estiver, você tem acesso aos dons do Espírito Santo. Porque Deus não é Deus de alguns, não é Deus de poucos, Ele é Pai de todos. Agora o indivíduo tem que acessar esse dom do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Que Emmanuel, lá em nota no livro Paulo Estevão, vai dizer que nós não ignoremos que o Espírito Santo, do qual o livro exaustivamente fala, nada mais é do que o Espírito da verdade, aquele conjunto de espíritos que vieram sob comando do Cristo para dar cumprimento ao estabelecimento do Evangelho aqui neste plano. Então, o que é o Evangelho? Falamos há pouco, essa sublimidade de leis, essa sublimidade de amparo para cada um de nós. E os dons do Espírito Santo, vejam lá, é a inspiração, é o apoio, é o concurso dos bons espíritos. Então, é essa força e ao mesmo tempo é essa inspiração, é você se permitir ser totalmente ensopado, empapado desses dons maravilhosos que os bons espíritos trazem para nós. Muito lindo isso, emocionante. Vamos prosseguir. Jesus, enviado à terra em nome do Pai, de quem é um representante direto entre os homens, dá de beber da água viva, isto é, da moral divina, a todo aquele que conhece o dom de Deus, que conhece a Ele mesmo, Jesus, quer seja judeu, quer samaritano, qualquer que sejam sua pátria e suas crenças. Então, independente como essa mulher samaritana, com a cabeça coberta por véus, com o seu vestuário, com suas indumentárias, essa mulher também é filha de Deus. E Jesus vem enviado à terra por Deus, do qual ele aqui é seu representante. E permanece como seu representante. É o nosso acesso a Deus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é dessa água que ele nos oferece. É desse manancial de vida que Jesus se faz manancial. Bebam de mim, se ensopem de mim, mergulhem em mim. Bittencourt Sampaio nos diz: Jesus prediz a desaparição e a cessação de todos os cultos exteriores que dividem e separam os homens. Prediz a adoração do Pai no coração, que quando é puro, é seu único e verdadeiro templo. Que passagem belíssima, que inspiração divina essa que Bittencourt Sampaio traz para nós. Com este diálogo, Jesus estabelece definitivamente o fim de todos os muros, de todas as barreiras, de todos os processos de exclusão, mas que, por infelicidade nossa, nós teimamos e insistimos em manter. Jesus está ali predizendo que os cultos exteriores não agradam ao Pai, pelo contrário, dividem, separam. Ali é a igreja tal, ali é a outra igreja, ali é o centro tal, assim, ali é o outro centro. E vivemos separados. Não somos uma família, não somos esse
único rebanho e nem o nosso coração é esse templo de adoração. Porque ainda precisamos e clamamos por templos de pedra. Ainda estamos reclamando das igrejas fechadas, dos centros espíritas fechados, mesmo em tempos de pandemia que nós vivemos. E os nossos corações como estão? Trancados, fechados? Ou o nosso coração se transformou nesse verdadeiro templo que Jesus veio erguer? Você está permitindo, meu irmão, você está permitindo, minha irmã, que Jesus habite neste seu coração? Que aí seja implantado o verdadeiro templo, porque foi essa a missão para a qual ele veio? Você tem que permitir. Jesus está à porta batendo. Você está abrindo as portas do seu coração? Essa mulher samaritana, ela abre as portas do seu coração, ela permite esse diálogo. Jesus não quer cultos, Deus não quer cultos exteriores. O grande culto tem que ser no coração humano. E assim, o Divino Mestre condena toda a exterioridade de culto, mas ao mesmo tempo ele tolera esses cultos. Por quê? Porque ele sabe do nosso nível psicológico. Jesus não vai exigir que nós, espíritos recém-saídos de graus tão inferiores da escala evolutiva, sejamos anjos. Então ele entende que para muitos ainda é necessário determinadas representações. Para muitos ainda é necessário ter, inclusive, a própria representação do Cristo. Pinturas do que seria o rosto de Jesus, pinturas sobre a sua ressurreição, pinturas com Nossa Senhora, com ele ao colo, ainda pequenininho, São José do lado, exatamente porque ainda precisamos, a nossa mente ainda é muito dispersa, como diz Buda, é mente macaco doido, pulando de galho em galho, e muitas vezes uma imagem como essa que vocês estão vendo aqui no slide, nos ajuda a entender, nos ajuda inclusive a focar o nosso pensamento. Ah, Jesus sentado, ah, o poço, sim, o poço de Jacó, a mulher chegando com o cântaro para pegar água. Ah, como as coisas parecem mais familiares, porque nós estamos no domínio ainda do fato concreto. A mente nossa ainda precisa de concretude, de matéria, para poder entender. Jesus vem trazendo para nós possibilidade de libertação, mas nem todos ainda atingem, e nós precisamos ter paciência conosco mesmos, com os nossos irmãos, que estão ainda nessa necessidade. São como crianças. Quando nós éramos crianças, ainda ouvíamos falar em coelhinho da Páscoa. Quando éramos crianças, as fábulas, as histórias de princesas, de príncipes, as belas histórias de fadas nos encantavam. Somos adultos. As histórias de fadas são lindas, mas elas já não nos aquecem o coração de quando éramos pequeninas. Não é verdade? Então, da mesma forma, Jesus compreende, Jesus não julga, Jesus não aponta dedos nem condena ninguém. Então ele entende, ele tolera, ele sabe que isso passa e que cada vez mais a mente humana, o coração humano defrontado com as provas, com os desafios da vida, vai se desabrochando e vai entendendo os patamares evolutivos. Vamos adiante. Jesus então faz um grande desafio a essa mulher. Ele fala para ela: vai e chama teu marido e aqui volta com ele. A mulher samaritana, ela é uma figura bastante enigmática dos evangelhos. Por quê? Porque ela vai buscar água ao meio-dia. Ela está sozinha. Ela, inclusive, ela tenta se esconder. Ela não quer ser vista. Mas, diante de Jesus, ela não tem o que esconder. Por quê? Porque Jesus, aquele espelho de Deus para todos nós, Jesus, aquele modelo de perfeição, traz para essa mulher uma segurança que ela nunca sentiu. Nós poderíamos dizer aqui numa linguagem bem nossa aqui do antissistema, bem nossa aqui da Terra, Jesus foi para ela aquele masculino saudável,
aquela força masculina que chega para ela na sua feminilidade e diz: não tenha medo, porque eu não vou lhe ferir, eu não vou lhe magoar. Os seus maridos podem ter lhe magoado, mas eu não lhe magoo, eu não lhe julgo, eu lhe acolho. E aí, observem, essa mulher, ela é verdadeira, ela é autêntica, ela fala de coração aberto, ela responde a Jesus sem medo. Ela naquele momento, ela é uma flor aberta. É como um girassol acompanhando o movimento do astro-rei. Ela está preparada, ela tem vontade de servir a Deus, ela quer ser livre, ela quer se libertar, e ela diz para Jesus, né, que ela não tem maridos, e Jesus diz: e até mesmo esse que está com você não é seu marido. Ela não era amada, ela não era vista, ela vivia à margem, mas ao mesmo tempo ela é um espírito em evolução, e vivendo naquela cidadezinha pequena, sob tantas pressões sociais, sob tantas questões étnicas, ela vivia sob um jugo machista de sua época, típica da sociedade da Palestina daquela época. Ela vivia numa situação de pobreza, de vulnerabilidade, de hipossuficiência, de falta de recursos extraordinária, mas ao mesmo tempo ela ansiava, porque ela questiona a respeito desse culto a Deus. Então ela tem uma esperança que Deus poderá ser uma resposta, e Deus responde a ela, e Jesus sabe que era preciso passar por aquelas terras para liberar essa mulher, e estabelece esse diálogo, estabelece essas pontes com ela. Vamos ver os próximos acontecimentos. O lugar de adoração é uma libertação para essa mulher. Observemos aqui esses slides. Siquém ou Sicar, aquela cidade numa baixada, lá em cima o Monte Gerizim. Do outro lado, Jerusalém. Jesus representa Jerusalém. Jesus representa nesse momento a supremacia do culto verdadeiro, e ela quer adorar a Deus em verdade, mas ela está, digamos, no lugar errado. Ela está do lado errado, ela está do lado desprezível, ela está do lado miserável. Que situação aflitiva para essa mulher, a posição com a qual ela se encontra. E Jesus a liberta, dizendo: Deus é para ser adorado em espírito e verdade. Então não se preocupe com o lugar de culto. E para nós, irmãos e irmãs, mais do que nunca, isso é necessário compreender. Igreja, centro espírita, não é a construção física. Nós ainda precisamos desse lugar. Mas o sentido que Jesus traz para essa mulher de lugar de adoração, somos nós. Jesus derruba mais uma vez os templos, como ele estava sentado na porta do templo em Jerusalém, diz que poderia derrubar aquele templo e reerguê-lo em 3 dias. Jesus retorna com esta mulher para deixar uma lição para todos nós, século 21. Igreja, templo, não é pedra, não são tijolos. Igreja, templo, é você, é o seu coração. Compreenda isso. Nós, coletivamente, é que somos o templo. Nós, individualmente, também somos esse templo. Então, nesse sentido, repetimos mais uma vez, atentem bem para esta mensagem desse slide. A igreja, o templo, o centro espírita não fecha. O que está fechado é o lugar de culto presencial, de encontrar os irmãos, do cumprimento. Boa tarde, meu irmão, que bom que estamos aqui. Vamos iniciar nossa reunião, vamos ler o Evangelho. Mas a verdadeira igreja, o verdadeiro centro, a verdadeira Belém, onde Jesus tem que nascer todos os dias, o verdadeiro sepulcro onde Jesus deve ressuscitar todos os dias, é o nosso coração. É lá onde nosso Senhor Jesus Cristo deve habitar. E nesse sentido, nós estamos em toda parte. Então, onde está você? Aí na sua casa? Onde está você? No interior da Bahia?
no sul do Brasil, no norte do Brasil, no exterior, onde você estiver, você é um centro espírita, você é um templo, você é uma igreja. Então, é preciso que entendamos isso, porque é mais uma lição que nós estamos vivendo nesse momento e que está tão negligenciada. Quando nós vemos pessoas ansiando pela abertura das igrejas, culto para 2.000 pessoas, inclusive com intervenção da polícia em tempos de pandemia, misericórdia, Pai, não entendemos ainda. Templo ainda é pedra. Jesus tem que ir para a cruz de novo. A gente tem que pregar um prego nas mãos e nos pés de Cristo. Não é possível mais isso. Jesus liberta a mulher samaritana há 2.000 anos e nós ainda não entendemos. E Paulo repete lá na 1 aos Coríntios: sois o santuário de Deus, o Espírito do Senhor habita em vós. É Paulo reafirmando o que Jesus falou para a samaritana. É o Espírito da verdade trazendo para nós essa concepção, e nós ainda estamos no templo de pedra. Ainda queremos parede, ainda queremos lugar de culto. Olha a libertação que Jesus traz, e aquela mulher entendeu. Vejamos o que acontece, né? Deus é Espírito, Jesus fala para ela, Jesus anuncia para ela, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então essa fala de Jesus para ela é como se diz, foi o grande despertamento. Acordei, meu Deus, é isso. Então não é Jerusalém, não é Sicá, não é o Monte Gerizim. Deus é Espírito. Então eu posso ter contato com Ele, eu não preciso de intermediário, eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de ministro, eu não preciso de palestrante, eu não preciso de pastor, eu não preciso de padre. Eu posso acessá-lo? Sim, minha filha. E Bittencourt Sampaio complementa esse ensinamento dizendo: adoremos, pois, a Deus em espírito e em verdade, e não cogitemos de outro culto, senão o interno, o culto da alma, fazendo do coração a montanha dos samaritanos, ou a Jerusalém dos israelitas, único templo digno, quando é puro, de ser levantado ao Pai, de onde nos elevemos a Ele no incenso sagrado das nossas orações. Meu Deus, quanta beleza que Bittencourt Sampaio traz e resume para nós. A samaritana segue então, e ela declara saber agora que sabe, através dos escritos, dos pergaminhos, das escrituras sagradas, de que o Messias vai estar com eles. Então ela declara que o Messias vai chegar, que o Cristo, quando vier, vai anunciar essas coisas. Ela demonstra a Jesus que ela conhece, que mesmo sendo uma mulher, mas que ela tinha ouvidos atentos na sinagoga, talvez até ela fosse alfabetizada e tivesse acesso a esses pergaminhos, e ela sabia do Messias, ela tinha convicção e ela esperava em seu coração por esse Messias. E aí ela se depara com a grande surpresa. Jesus diz para ela: o Messias sou eu que te falo. Imaginam a emoção dessa mulher? Imaginam ela estar diante do caminho da verdade, da vida? Ela estava diante de Jesus. Então ela agora está liberta, porque ela se ilumina naquele momento. Ela encontra-se consigo mesma naquele momento. A mulher que estava preparada, a mulher que vivia ali oprimida, mas a mulher que ao mesmo tempo era um girassol, acompanhando os movimentos de Deus. Ela se transforma, ela se liberta. Dentro dela acontece um verdadeiro incêndio, e o evangelho vivo é implantado nessa mulher. Ela, nesse momento, passa a ser o templo. Nesse momento, essa mulher, ela se deixa totalmente ensopada, totalmente pulverizada com as luzes e as águas santas do evangelho. Então, nesse incêndio maravilhoso, essa mulher se cura. Essa mulher, ela se torna anunciadora. E aí nós nos lembramos da seguinte frase de Bert Hellinger: quando uma mulher decide curar-se,
ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente para si própria, mas para toda a sua linhagem. E honrando exatamente esta questão da sua linhagem, da sua ancestralidade, de toda aquela tradição que ela vivia, a mulher, ela deixa o seu cântaro, ela sai correndo e ela vai à cidade e anuncia para os homens, dizendo: vinde, vinde, vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Então, esse encontro dela com Jesus, esse incêndio com Jesus, foi assim o grande impulsionador da vida dessa mulher. Mas a mensagem precisa ser amadurecida. Então não basta simplesmente alguém chegar e dizer: eu li um livro, eu vi uma comunicação, eu percebi tal coisa. Isso precisa maturar dentro da gente, como o vinho vai maturando dentro dos odres. E essa mulher deixa seu cântaro, ela anuncia, ela vai ser missionária entre seu povo, na sua terra, ela está curada e ela vai mudar o destino de seu povo. Completamente livre e transformada, ela vai ser discípula. E quais são agora no final as lições da samaritana? Encerrando então a nossa fala, eu convido os irmãos e as irmãs a me acompanharem nesse slide. As lições que Bittencourt Sampaio traz para nós nesse canto e nessas notas são lindas. Jesus derruba a intolerância étnica, religiosa, social, de gênero. Atualíssimo isso. Jesus estabelece o verdadeiro templo. Não é a pedra, é o coração. Jesus orienta como adorar a Deus, em espírito e em verdade, e não com oferendas materiais. Jesus liberta, mas ele não só liberta, ele liberta e dá uma boa notícia. Jesus devolve a vida. E Jesus devolveu a vida samaritana. E por isso, ela, além de estar viva, além de estar com o templo instalado dentro de si, ela agora é livre. Livre para viver a sua vida. 1500 anos depois, essa mulher, segundo Carlos Torres Pastorino, ela reencarna. Ela está no seio da Igreja Católica, da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é a figura de Santa Teresa d'Ávila, a única mulher doutora da Igreja, sábia, inteligentíssima como a mulher samaritana. Teresa d'Ávila, ela vê Jesus, ela dialoga com Jesus. O canal foi aberto, nunca mais se fecha. E dentre os seus escritos, Teresa d'Ávila vai nos deixar a seguinte mensagem com a qual nós encerramos a nossa fala de hoje. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Amados irmãos, amadas irmãs, é com essa fala de Santa Teresa d'Ávila que levamos a todos vocês a nossa humilde contribuição para a caminhada de cada um de vocês. Nos inspiremos em Teresa d'Ávila. A paz de Cristo esteja convosco. Até a próxima.